Uma deusa saúda os heróis escolhidos e os dá boas-vindas a esse mundo de fantasia. Os alunos olham para a deusa impressionados, gritando. Perguntam se aquilo é uma pegadinha ou um sonho. Eles percebem que seus celulares não estão funcionando. Ao redor, notam que estão andando nas nuvens. A deusa abre suas asas angelicais e os diz para não terem medo. Mas o rei demônio ressuscitou. Trazendo caos à fantasia, ela precisou convocá-los, para que eles possam salvar o mundo da fantasia. Enquanto todos ficam em pânico, um deles fica sem reação. A deusa então diz que eles serão convocados em um templo. Lá, a santa irá recebê-los por ordem da deusa. Então diz que a santa será responsável por dar suporte e ajudá-los no início para que eles se adaptem à fantasia. Um dos garotos levanta a mão querendo fazer uma pergunta. Oanvou pergunta se o sistema de níveis, status e missões existe naquele mundo. A deusa confirma e o garoto fica feliz. Então outra garota também quer fazer uma pergunta. Jang Mion pergunta se aquele mundo é de estética medieval, com cavaleiros e príncipes. Ela também confirma, e a garota parece estranhamente interessada, mas outro aluno levanta a mão. A deusa o permite fazer sua pergunta. Choi Kangmin a questiona se alguém daquele grupo ficará mais forte que os outros e se tornará um herói. Mas a deusa nega, e ele pergunta se todos ali vão ser heróis. Porém ela diz que nem todos receberão o mesmo poder. Ela informa que todos vão receber bênçãos se forem reconhecidos pelos deuses e se tornarão verdadeiros heróis. Choi Kangmin agradece pela resposta. A deusa diz que estará de olho nele, pois ele parece ser um herói muito confiante. Os outros ficam desconfortáveis e pensam que a deusa já o tratou diferente. Uma garota chega ao lado de Choi com uma pergunta. E o Bora agradece a deusa por lhe dar um pouco de seu precioso tempo e diz ser a representante de sala. Sorrindo, a deusa questiona sobre qual seria a pergunta dela. Ela diz que entende a deusa precisar de sua ajuda, mas pergunta se a deusa poderia enviar uma mensagem aos seus pais para informá-los. A deusa fica calada por um momento, e diz que aquilo seria difícil até para ela, e todos se assustam perguntando quando irão retornar. A divindade sorri um pouco mais, dizendo que os deuses que os abençoaram irão lhes dar um desejo quando eles derrotarem o rei demônio. Todos começam a dizer que querem fazer perguntas à deusa. Então levantam as mãos, querendo fazer mais perguntas. Ela respondeu às perguntas de todos com calma, até que não sobrasse mais nenhuma. A divindade pergunta se suas perguntas acabaram. Nenhum deles parece ter mais qualquer pergunta, mas um deles, do fundo, levanta a mão um pouco tímido. A deusa questiona sobre o que é sua pergunta, mas então o garoto diz que não é uma pergunta, mas sim um pedido, para ser mandado de volta para a Terra. A linda deusa o encara meio desconfiada, e ela ressalva que o desejo dele será realizado quando ele derrotar o rei demônio. O protagonista fica mais sem graça, e então diz para fazer isso agora, pois ele não tem intenção nenhuma de ser um herói. A deusa fica calada, e ele pergunta se é realmente possível voltar para a Terra. E ela responde que sim. Mas antes ela deseja lhe fazer uma pergunta. Por que ele desejaria virar as costas para um mundo com incontáveis vidas em perigo só porque quer voltar à sua vida normal? E então ele questiona como ele poderia salvar o mundo se seus pais estão preocupados com seu filho. E o Bora fica calada, observando. Neste momento a divindade para de sorrir. Ela se aproxima e pergunta qual é o seu nome. Ele responde ser Kang Yansou. E a deusa põe a mão em seu rosto. Ela olha para os outros e pergunta se tem mais alguém que não quer se tornar um herói. E ela diz para pedir humildemente agora, pois não irá forçar a luz a nada. O protagonista fica em choque ao perceber que não há mais ninguém além dele. Um portal aparece atrás do protagonista. A divindade pede para que ele se retire, já que este lugar não é digno para ele. Os outros pedem para ele falar aos seus pais que eles estão bem. Várias pessoas pedem, e o protagonista insulta todos de malucos, enquanto pensa que irá sim avisar os pais deles. Ele atravessa o portal pensando que será o primeiro a voltar. De frente para uma floresta, ele diz que os reencontrará na Terra. Ele fica confuso, se perguntando se aquilo é realmente a Terra, e uma pata vermelha pisa forte atrás dele. Kang Yansou olha para trás sorrindo, se perguntando se aquilo é um andarilho e pede licença. Ele pensa que deveria ter percebido antes, olhando vários homens-lobo rosnando e o observando, com um deles carregando uma elfa no braço, que imediatamente começa a soltar gemidos de dor. Nosso protagonista pensa que a deusa era apenas uma desgraçada que sequestrava estudantes para resolver os problemas dela, e ela provavelmente não é uma deusa. Os homens-cachorro lambem os lábios e salivam, e gritam que agora terão carne fresca e avançam correndo na direção do protagonista, enquanto ele corre gritando de medo. Em uma cidade chamada Prolongina, uma luz cai do céu, diretamente no templo, e os alunos de antes aparecem dentro do templo. Alguém os cumprimenta como heróis de outra dimensão. Uma garota os dá as boas-vindas. Ela sorri para eles, acompanhada de um cavaleiro, enquanto eles a chamam de beldade. E atrás dela, eles veem um garoto que acreditam ser um príncipe. A garota se apresenta como a santa que recebeu ordens da deusa,
e o garoto ao lado dela chega à frente, cumprimentando. Ele diz ser uma honra os conhecer e diz ser o príncipe do reino Swordmaster. Seu nome é Alsu Swordmaster. As garotas ficam animadas vendo o príncipe. Percebendo algo, a santa pergunta onde está a princesa, e a governanta fica sem graça. E uma garota abre as portas do templo e diz que acabou bebendo e caindo no sono. A santa a reconhece como a princesa eterna e diz que ela não precisava contar a primeira parte. A princesa tropeça e cai no chão, e todos a observam cair. Ela coça a cabeça dizendo que o chão é escorregadio, já que ela diz nunca ter caído antes. Os outros a encaram com uma expressão sombria, e eles admitem que é muito fofa, e ela fica confusa. A santa a apresenta como a princesa do reino Armazin e diz que ela irá dar suporte a eles com magia, juntamente com o príncipe. Um dos garotos sorri abrindo uma janela de status. Oanvou sorri, dizendo que eles parecem crianças e diz que eles poderão ver seus níveis e status. Ele vê a parte de maldição, bênção e lucros. Ele entende o que é bênção, mas pergunta o que é todo o resto. O garoto diz que vai primeiro ver a bênção de herói. A bênção o permite traduzir qualquer língua, e sua experiência ganha será aumentada. Oanvou pensa que, se não houver limite, isso é muito roubado, e pensa que muitos outros competidores ganharão a mesma bênção. Choi Kangmin pergunta para a santa como ele poderia receber bênçãos de outros deuses. A santa então diz que, para isso, eles devem atrair a atenção dos deuses. O sistema avisa a eles que um deus observa seus corpos com um sorriso perverso. Essa notificação aparece para cada um deles. Observando as mensagens, eles se perguntam se são realmente deuses. A santa explica que os ideais dos deuses são diferentes, mas todos procuram derrotar o rei demônio, e diz que isso deve ser o bastante para responder à pergunta do outro. Choi Kangmin sorri e diz que é realmente o suficiente. Após isso, ela diz que os deuses os observam e deseja que todos consigam suas bênçãos. Um deles pergunta o que acontece se eles não conseguirem bênção alguma, e a santa diz que ela não precisa se preocupar com lixos. O garoto fica completamente envergonhado e se mantém calado. Agora, para esses garotos, a aventura no mundo de fantasia apenas começou. E na floresta, Kang Yansou corre o mais rápido que pode, e olhando para o céu ele pega ar enquanto continua correndo, até ele se apoiar em uma árvore. Cansado, ele diz que se soubesse que algo assim aconteceria, teria malhado. De um segundo para o outro, uma coisa voa à sua frente batendo na árvore. Ele observa que foi uma lança que ficou presa na árvore. Olhando para trás, ele vê os homens-lobo gritando que querem carne humana e o mandam parar. E observando eles, ele tem certeza que não está mais na Terra. O nosso protagonista pensa que aquela mulher que se auto-intitula deusa nunca tinha a intenção de o mandar de volta para a Terra. Pegando um pouco de ar, ele tenta pensar em alguma solução. E então, suando, ele parece ter pensado em algo. Kang volta a correr o mais rápido que pode e pensa que, nesse mundo de fantasia, talvez um milagre aconteça. Sua janela de status mostra sua bênção de herói e sua maldição de herói, além de um dividendo de 2,56. O protagonista observa isso e então se pergunta por que diz herói em maldição. Então vê que sua maldição faz com que línguas de raças hostis sejam traduzidas e sua experiência seja muito diminuída. Ele pensa que isso é intencional da deusa para matá-lo, já que ele não pode ganhar experiência em um mundo que parece um jogo. Enquanto corre, ele entende o que eles dizem e se pergunta se consegue falar com eles. E se vira um pouco, perguntando se eles não podem conversar um pouco. Os homens-lobos se olham confusos e ele pensa que talvez tenha dado certo. Eles o chamam de almoço falante. E nosso protagonista percebe que aqueles caras não são nada inteligentes. Ele começa a parar de correr e diz que não consegue mais correr. Os homens-lobos se aproximam dele, e ele pede desculpas aos seus pais por ir antes deles e culpa a deusa. Mas de repente, algo grita, e ele abre os olhos confusos. E ouvindo isso, ele leva uma flechada na perna. O garoto olha para a flecha assustado, e vê várias fadas com arco e flecha ao encarando. Eles dizem algo, mas ele não consegue entender. E xingando, ele se pergunta o que é aquilo. Os homens-lobos dizem que são fadas em cima das árvores, e o protagonista não entende as elfas. As bestas dizem que vão comer as elfas, e o protagonista pensa que precisa fugir com essa oportunidade. Ele se encosta em uma árvore e se pergunta o que fazer agora. Pergunta se deveria rezar para Deus, e faz isso com uma cara de dor e desconforto. Segurando a flecha em sua perna, ele diz que prefere morrer do que rezar para um deus. Enquanto alguém o observa, ele pensa que a única escolha agora é morrer ali daquele jeito. Esse alguém se mantém calado enquanto o observa. O sistema o avisa que tem um deus o observando. Ele se pergunta se deveria rezar. E enquanto observa os monstros, ele diz que é melhor não, dizendo que tudo isso é culpa da deusa. Então por que ele deveria rezar agora? Assim, ao invés de rezar para um deus, Kang Yansou escolheu morrer. Um deus observa a flecha na perna do protagonista e o sistema o avisa disso. Ele não sabe o que é aquilo, mas chora e pede socorro, percebendo que ao ouvir sua voz estranha,
Seu corpo se moveu mais rápido que sua mente. O Deus pergunta por que ele está sozinho, e o protagonista pensa por um momento. Ele cerra os olhos pensando que foi por conta de uma deusa que o sequestrou. Ficando apreensivo de falar a verdade, a divindade fica confusa, e nosso herói pensa que provavelmente essa coisa também é um deus e com certeza é amigo da deusa. Então ele grita de dor, pedindo para ser salvo primeiro, já que está doendo tanto que talvez ele morra. O sistema o avisa que o deus está confuso, enquanto o protagonista pergunta se algum deus poderia ajudá-lo. Kang fica confuso, e o sistema avisa que o deus murmurou que não há nenhum outro deus por perto. Novamente o sistema avisa que o deus murmura que não há outros deuses por perto, e o protagonista pergunta se ele é excluído. O deus pergunta o que é excluído, e o protagonista pensa que falou demais. O protagonista pensa em como explicar o que é excluído. Kang pensa que excluído pode ser alguém sem um grupo social ou realmente sem ninguém, e talvez ele seja amaldiçoado por explicar isso, mas e se ele conseguir reverter isso a seu favor? Suando, ele fala que um excluído se refere a um lobo solitário na floresta, e o deus se impressiona. O deus diz que gostou do significado da palavra excluído, e o protagonista comemora que deu certo. A divindade põe as mãos na cintura e afirma que é um excluído, e o protagonista se pergunta se aquilo vai realmente dar certo. O protagonista sorri um pouco desconcertado e pede para ser salvo, por favor. Mas o deus pergunta se ele também é excluído, e o protagonista, observando, pergunta o que ele está falando, perguntando por que seria um. Pensando que ele é um ótimo filho e que só está sozinho porque seus amigos são péssimos, ele é completamente o oposto de um excluído. Sorrindo sem graça, ele diz que sim, ele é um excluído. Ele diz que é por isso que seus amigos foram teleportados para o templo e ele foi parar ali sozinho e que, para se vingar, precisou largar o orgulho e a identidade. O deus resolve que vai ajudar o pobre excluído, e enquanto os monstros gritam, o deus está em conflito com seu passado. Nosso protagonista diz que ele pode pensar que, por ser um deus, ele não pode ajudar um humano excluído. Ele assume que só diz isso porque está em uma situação complicada, mas dá mesmo para ser um excluído tendo amigos para ajudar. A divindade diz que todos os excluídos estão no mesmo nível. Então, ele levanta a mão gerando uma energia verde. O deus decidiu ajudar o pobre excluído. A energia verde cobre a flecha, soltando um brilho radiante que assusta o protagonista. Logo, a flecha é desintegrada. Kang se espanta que a dor simplesmente passou e diz que ele realmente é um deus. O protagonista agradece, dizendo que seu corpo está mais leve, e o outro fala que está orgulhoso do que está fazendo. Sua janela do sistema aparece, e ele se pergunta por que ser excluído é uma bênção. A bênção do excluído faz com que todas as suas condições sejam reiniciadas, exceto morrer, e que algo assustador vai acontecer se o lobo sair da floresta. Kang pensa que aquilo parece ser bem improvisado e pensa principalmente no que significa o lobo solitário. Escondido atrás de uma árvore, ele pergunta se ele se tornar popular será castigado, e o deus diz que ajuda apenas excluídos. Kang foge discretamente enquanto os lobos atacam as fadas e diz que não vai reclamar de nada. Afinal, ele não iria conseguir conversar com os monstros, por mais que ele os ouça claramente. Ele pensa que foi obrigado a ser excluído e acaba pisando em um graveto. Os monstros ouvem e se viram dizendo que sua comida está fugindo, e o protagonista mete o pé dali. Eles dizem para a carne humana parar para conversar, mas ele continua correndo. Um deles se aproxima tentando pegá-lo, e o protagonista pensa em sua bênção. Ele lembra agora que todas as suas condições serão reiniciadas, exceto a morte. Agora não só seus machucados curaram, mas ele também não se cansa, mesmo correndo no máximo. Rapaz, então ele deve ser um monstro na cama, né? Pensando, ele percebe que os monstros estão cansando, então não vão conseguir mais persegui-lo. Um dos monstros joga uma pedra nele, que acerta bem em sua cabeça, e ele cambaleia um pouco. O deus o assistindo fica mais ansioso. Caindo, os monstros se preparam para pegá-lo, mas ele pisa no chão, se erguendo novamente, e corre em alta velocidade com um sorriso sapeca, assustando os monstros. A divindade observa sorrindo, e ele diz que essa habilidade é incrível e que não está falando isso apenas para encher seu ego. Ele fala que não foi só os machucados e o cansaço que sumiram, mas ele também está estranhamente calmo. Kang pensa em voz alta que talvez morderia a língua se ele for pego, mas acha que talvez não consiga. O deus lhe diz para não morrer fazendo isso, e Kang Yansou agradece, pensando que ele não vai morrer se não for de uma vez só. Ele chega à beira de um penhasco e pergunta se vai morrer ao pular dali, e o deus dá parabéns por ele pensar nisso. O protagonista pensa que o deus é um pão duro e pede asas, ao menos. Os monstros o encontram dizendo que ele não poderá mais correr, e pensa que enquanto está lidando com o deus ele também tem um penhasco à sua frente e monstros atrás dele. Ele fica calado pensando no que pode fazer, e se vira com o punho fechado, mandando eles prestarem atenção, e diz que vai dar um jeito para todos ali se alimentarem, já que tem um monte de estômagos vazios. Exclama que para aquele que o pegar primeiro, ele vai dar uma parte maravilhosa de seu corpo. Ele diz que, ao invés de dividir, propõe que aquele que o pegar primeiro vai receber uma bela parte de seu corpo. Os monstros riem e babam,
e todos vão para cima dele, empurrando-o do penhasco. Cada um segura em uma parte do protagonista, estando discutindo qual será o primeiro a provar a carne do protagonista. Com todos os outros pulando juntamente e subindo em cima do protagonista, ele pensa que esses caras realmente amam a carne humana. Segurando no ombro de um deles, ele admite que não odeia sua obsessão, puxando-o para cair juntos do penhasco. Vários deles começam a cair, e o protagonista ri enquanto eles perguntam se ele é louco. O protagonista os abraça dando gargalhadas. Enquanto caem, Kang não consegue parar de rir enquanto os outros dizem que ele está completamente maluco. Logo, todos caem contra o chão, e o protagonista abre lentamente os olhos. Ele vê os outros monstros em cima do penhasco e pensa que pelo menos ele não morreu. Em cima do corpo dos monstros, ele admite ter sentido seu corpo sendo esmagado, lembrando da sua bênção e dizendo que foi só imaginação. O deus diz que provavelmente o excluído está certo, mas um dos corpos aponta uma espada para o protagonista, chamado de Almoço, e ele percebe que um deles ainda está vivo. Ele vê os status do monstro de mandíbula quebrada e fica impressionado com o nome Carniceiro da Lua Azul, e diz que por conta do seu nível 3 deve ter sido o motivo de ele sobreviver à queda. Enquanto pega uma pedra, ele diz que o nível normalmente cresce com experiência. Levantando a pedra, diz que inimigos de nível mais alto são os que dão mais experiência. A santa explica que bênçãos e níveis são as duas coisas que os permitem ficar mais fortes. Ela diz que você pode aumentar seu nível recebendo experiência de monstros que possuem janelas de status ou recebendo bênçãos de deuses. Enquanto alguns prestam atenção e outros acham chato, Shui Kangmin fica rezando em sua mente dizendo ser o talentoso que todos procuram. Ela também explica que os deuses sempre estarão os observando. E uma garota levanta a mão com uma pergunta. E o Bora pergunta se os deuses irão observá-los o dia todo. E a santa confirma, complementando, perguntando se até em momentos íntimos, e a santa diz não haver exceções, deixando os garotos e garotas assustados. Mas a santa diz para não julgarem os deuses como humanos, já que nem humanos eles são. A garota ainda assim fica assustada, e os deuses dizem que não têm interesse em ver isso. O deus do vento diz não ser nada diferente do vento, e o Bora ainda fica desconfiada. Então, Jang Mion fala que aquilo é óbvio, mas que pelo menos eles darão bênçãos para aqueles mais interessantes. Ela faz uma cara maliciosa, enquanto os deuses da mal e do vento concordam com ela. Jang se assusta de repente com uma luz rosa, e olhando para seus status, ela vê uma nova bênção, comemorando por ter recebido a bênção de charme. Então, os garotos de repente sentem algo estranho. Sentindo um cheiro, eles se perguntam o que aquilo tem a ver com a destruição do rei demônio. Ela diz que não tem respeito nenhum, a não ser dela, e os cavaleiros tremem também sentindo o cheiro. Jang faz uma pose sexy, dizendo que a habilidade charme aumenta sua chance de atrair o sexo oposto. A santa diz para a heroína parar de usar sua habilidade, a qual ela aceita, sorrindo de modo maliciosamente. Ela pergunta se faz isso, e de repente uma deusa inocente desaprova esse comportamento, e a santa diz que é tarde demais. Jang pergunta se é por conta dos homens já terem se apaixonado por ela, mas a santa manda ela olhar sua janela de status. Quando ela percebe, uma maldição foi imposta a ela. Eles se perguntam por que uma maldição de punição, porque são heróis afinal. A santa diz que os deuses também podem dar maldições para aqueles de quem não gostarem. A santa diz isso enquanto anda na direção dela, já que ela estava prestes a explicar aquilo. Uma palma roxa surge nas costas de Jang, e ela começa a sentir uma dor insuportável, dizendo que aquilo dói muito. A punição aumenta o dano recebido e será recebida toda vez que cometer um ato impuro. Então Jang grita estar errada e se desculpa. Os deuses continuam observando, enquanto outros continuam sem graça, e a santa diz para eles lembrarem que as bênçãos não somem até a morte, e seus efeitos aumentarão juntamente com os níveis que nunca irão descer. Jang chora dizendo que sua maldição dói tanto, ainda sendo de rank F, mas a princesa diz para ela não desistir. Ela explica para Jang que as maldições podem ser superadas por níveis e que a dor também será menor com o tempo, e ela pergunta se aquilo é sério. A princesa sorri animada dizendo que é claro, e pede para ela não desistir tão fácil assim. Nosso protagonista, com a pedra ensanguentada nas mãos, diz que aquilo é estranho. Limpando o sangue do rosto, ele pergunta por que seu nível não mudou. Ele acabou com toneladas daqueles monstros que estavam acima do nível dele e se pergunta se é por conta da sua maldição, chamando pelo deus dos lobos solitários, mas o deus apenas diz que ele pode chamá-lo de excluído. Então, chamando de deus dos excluídos, ele pergunta se existe alguma informação realmente útil, mas o deus diz que não pode responder, e Kang apenas concorda. Ele diz que aquele deus é realmente inútil, mas ele vai se segurar por conta da bênção. Então, o deus resmunga que correr por aí é entediante, e o protagonista concorda, pensando em como não sentiu sede nem fome mesmo correndo por horas. Logo, o deus propõe que ele tem que fazer outra coisa, e o protagonista sugere encontrar outra pessoa. Ele se esconde atrás de uma árvore, onde alguns monstros sentem seu cheiro. O deus torce para que o excluído morra em paz, e o protagonista diz que acertaria sua boca se pudesse. Então,
prepara sua adaga. Os monstros farejam seu cheiro. Eles sorriem e salivam, sentindo o cheiro de sangue, e nosso protagonista limpa a boca enquanto sorri, ouvindo os monstros dizerem que esse cheiro é delicioso. Os monstros se viram, dizendo sentir cheiro de carne. Eles começam a farejar o solo, dizendo não saber de onde vem. Kang Yansou pensa que quer encontrar um vilarejo humano, mas mesmo com muitos monstros, ele ainda não saberia o caminho. O protagonista diz que, além de todos esses problemas, a floresta também está infestada por esses monstros. Ele também está um pouco mais forte e segura uma adaga que um dos carniceiros usava. O deus reza pela alma do protagonista enquanto ele olha para cima, dizendo que ele não vai morrer e que ele sabe disso. Então ele corta um cipó. Ele diz que não precisa seguir as regras do mundo de fantasia e começa a preparar uma armadilha enquanto o deus observa com olhos cansados. Então ele faz um apoio para sua adaga e, segurando o cipó com uma pedra, ele pergunta para o deus se ele sabe o que é força centrífuga. Um som então ocorre, e um dos monstros se vira. Girando a pedra, ele irá mostrar para esses monstros um pouquinho de ciência. Virou Dr. Stone agora. Ela gira um pouco desestabilizada. Kang segura com força o cipó, vendo que é mais difícil do que pensava. Seu corpo treme, e ele pensa que com sua vitalidade atual ele talvez seja arrastado pela força se acabar balançando demais. Mas se lembra da sua bênção do excluído. Ele se prepara e afasta suas pernas. E inspirando, diz que quando sua bênção é ativada, as pernas param de tremer e ele consegue respirar naturalmente. Kang pensa que está aprendendo a usar a habilidade do excluído e diz não precisar mais do cansaço e nem de cortes. Acertando a pedra na cara do monstro, acaba exclamando que não morrerá a menos que seja morto em uma porrada só. Os monstros dizem que dói enquanto ele acerta um por um e continua lutando na beira da morte. Mas os monstros continuam avançando e jogando pedras. Sendo acertado por pedras, ele diz que eles estão tentando cansá-lo e que são mais espertos do que pensava. Um pouco atordoado, os monstros aproveitam para atacá-lo. E quando estava prestes a ser atacado e pego, Kang sorri maliciosamente. Então contra-ataca com sua pedra, dizendo que esses truques não vão funcionar. Suspira após derrotar todos. O deus assume que aumentou as expectativas sobre ele, e o protagonista chama de mesquinho. Ele diz para um que ainda está vivo parar de se mover se não quiser ser machucado. Com um olhar assustador, ele pergunta onde os humanos vivem, mas diz que é uma pergunta inútil, já que ele pode facilmente mentir. O monstro observa com medo, percebendo que ele pode falar. Então aponta e grita que é para aquela direção, e o protagonista pensa que pode confirmar com outra hiena depois. O protagonista pergunta que espécie ele é, e o monstro pergunta se ele é idiota. Nosso herói ameaça o monstro que revela que ele é um gnoll e vai revelar tudo se ele o poupar. Com um sorriso falso e inocente, ele agradece por ter lhe contado. Então bate a pedra na cabeça dele, se despedindo com um tchauzinho. Ele realmente diz que não ia machucar se respondesse com sinceridade, mas nunca disse que iria poupar. O deus então conta para Kang que o monstro é um gnoll, e ele responde que já descobriu isso, dizendo que os gnus pareciam mais fofinhos em jogos. A divindade diz que um filhote de gnoll é fofo, e o protagonista agradece a informação inútil. Mas ele pergunta por que, após matar tantos deles, ele ainda não subiu de nível. Enquanto isso, no templo, o príncipe diz que o treinamento começa amanhã. O príncipe vai ensinar esgrima, e a princesa vai ensinar magia, e diz que eles podem escolher qual mais interessa para eles. Choi pergunta se pode aprender os dois, e o príncipe confirma, dizendo que ele pode desistir caso sejam muito difíceis. E ele diz que não vai desistir, e o príncipe acredita nele. Anvou pergunta se está tudo bem não participar de nenhuma aula, e o príncipe diz que ele pode fazer como preferir. Mas então pergunta se pode sair do templo quando quiser. O príncipe diz que sim, enquanto Choi sorri para ele. Anvou diz que não tem mais perguntas e dá um sorriso de volta para Choi. Um deus imaturo mostra interesse em Anvou. Em seu quarto, ele pensa que treinamento é só um bônus para quem não tem habilidades incríveis e diz que o protagonista tem seu próprio caminho. Protagonista se matando na floresta e o outro se achando especial. Então ele diz que, como o protagonista, ele vai sair e explorar ruínas com suas amigas fofas e amáveis, e dá um sorriso perverso. Na manhã seguinte, o príncipe levanta o braço e diz que qualquer um que quiser ser um cavaleiro é só segui-lo. Um dos alunos pergunta onde está a princesa, e o príncipe diz que ela bebeu demais na noite passada, dizendo que ela é bem esforçada e deve chegar logo logo, e diz que quem quiser aprender magia deve esperar bem ali. Enquanto eles conversam da noite passada, Anvou olha o seu sistema e percebe algo, uma bênção chamada especial que diz ser o personagem principal desse mundo. Sorrindo, ele diz que sua resposta está ali, e comenta que Choi Kang-mi se acha muito especial e lhe deseja boa sorte. Anvou sai pela escada do templo e diz que se ele se esforçar, talvez mereça a posição de seu rival. Anvou chega na praça da cidade de Prolongina. Sorrindo,
diz que está no lugar certo. Abrindo o portão da guilda de mercenários, ele diz que é ali onde sua história de fantasia começa, e todos ali o ouvem dizer isso. Mas alguém reconhece que ele é novo ali. A recepcionista pergunta o que o traz à guilda de mercenários. Confiante, ele diz que veio se registrar como um mercenário. Anvou diz que a rota inicial de qualquer protagonista é se registrar para não se envolver com problemas, mas alguém o chama, e ele se vira ouvindo alguém dizer que um novato como ele deve estar bem ansioso. E uma garota ruiva o manda calar a boca e voltar para a cidade natal dele, dizendo que já viu vários garotos como ele se registrarem e depois morrerem. Anvou pensa que aquilo é o buff de protagonista da sua bênção. Ele a encara, e a garota pergunta se ele a ouviu. Pensando que aquela bela mercenária é uma princesa ou uma nobre de alta posição disfarçada, ele sorri dizendo que deve ser seu destino como protagonista e que deve ser efeito de sua bênção. Anvou diz que não quer voltar, e a garota, prestes a reclamar, é interrompida assim que ele diz para ela o acompanhar, já que ela está tão preocupada, sorrindo enquanto pede para ela não julgar só pela aparência. Dizendo que provavelmente ela já experimentou isso várias vezes antes, pergunta então se está errado. Ela sorri de modo snob para ele. Ela admite que ele a descobriu, e ele fica todo animado se achando especial. Logo, diz que não pode falar muito, mas que é um escolhido, e a garota fica confusa. Ele sorri corado, pensando que nunca conseguiria falar com uma beldade assim na Terra, mas ali ele é um herói que vai salvar o mundo. Enquanto isso, o deus imaturo está morrendo de rir. Questionando-a, ela pergunta como essas habilidades escolhidas se acumulam, e ele diz que ela verá o buff de protagonista. A recepcionista continua estática no lugar, sem dizer nada. Na floresta, outros monstros derrotados se arrastam no chão. Um deles diz que a aldeia está no oeste e que está longe. Kang gira sua pedra, e o monstro diz que ele é forte e que não mente para carne forte. Ele agradece pela informação enquanto golpeia o monstro no chão, dizendo que esses caras são realmente honestos e que, com a ignorância deles, é fácil identificar mentiras. O protagonista diz que a vila humana fica a oeste e não sabe a distância, mas confirmou com vários gnolls. Durante as lutas, ele acabou matando vários gnolls, e da noite para o dia ele se tornou um caçador experiente. Ele sorri puxando sua pedra, dizendo que isso é algum tipo de talento secreto. O deus o observa, e ele sorri de modo satisfeito, dizendo que nunca teria aprendido a lutar tão rápido se não fosse pela sua bênção. Mas então se pergunta quanto ainda deve caminhar, e diz que precisa conhecer outras pessoas. O deus resmunga, dizendo sentir muito por ele, e o protagonista, um pouco emburrado, pergunta se ele quer realmente o ver morto. A divindade diz que não se importa com o que acontece, e Kang o chama de insensível. Ele ouve um som repentino e se vira. Um gnoll avança para cima dele, chamando-o de carne. Kang Yansou puxa sua adaga e, em uma estocada para trás, perfura o monstro. Mas chegam, ansiosos por carne humana, e ele diz que não importa quantos ele mate, sempre aparece mais e mais. Se preparando para uma investida, ele corta os dois gnolls de uma vez, dizendo que aquilo é muito estranho e se pergunta por que não consegue subir de nível mesmo tendo matado tantos monstros. O deus fica inquieto. O protagonista começa a ouvir vozes de raças amigáveis que não pode entender e pergunta se são as fadas de antes. Ele resolve se aproximar com cuidado para não receber outra flechada sem aviso. Por trás de uma árvore, ele observa, e vê um grupo de 3 pessoas, 2 espadachins e uma arqueira. A arqueira nota sua presença, disparando uma flecha na árvore em que ele se esconde. Ele observa a flecha com um olhar assustado. Eles tentam falar algo para o protagonista, e ele diz que só está procurando uma vila. Kang lembra que eles não conseguem se comunicar e diz que são os primeiros humanos que ele encontra. Ele resolve esconder sua adaga. O guerreiro pergunta algo que ele não entende, mas Kang se abaixa, se ajoelhando e se rendendo com as mãos para cima, dizendo ser contra a violência. Ele sabe que não faz diferença dizer isso, mas mesmo assim, linguagem corporal também pode ser usada para se comunicar. Suando frio, ele percebe que não consegue se comunicar, mas pensa que deve ao menos tentar. O grupo conversa algo que ele não entende. A arqueira levanta sua besta e diz algo aparentemente ameaçador. Ele cobre a cabeça, pedindo para esperar, dizendo que é um bom e que não vai machucar ninguém. Kang Yansou começa a andar com o grupo. Eles tentam dizer algo que ele não entende. A garota diz o nome do protagonista e algo incompreensível, e ele pergunta o que seria. De forma amigável, os dois falam com o protagonista, mas ele não entende nada além de seu nome. O maior deles diz algo que o protagonista concorda, e ele diz que conseguiu dizer seu nome a eles, mas não entende mais nada do que eles dizem. Sentindo-se aliviado por ter encontrado pessoas amigáveis, ele não precisa mais se preocupar tanto com dar de cara com monstros. O deus fica emburrado e diz que provavelmente eles são mais fortes que alguém de nível 1 como ele. A divindade diz que ele não parece nada com um solitário. O nosso protagonista apenas concorda, e o deus choraminga, pedindo para ele não falar tão friamente assim com ele. Kang ri, dizendo que é normal ser mais casual com alguém que é próximo, e o deus diz para ele não agir como se fossem próximos. Ele diz que conheceu pessoas, mas só consegue falar com esse deus. Pela linguagem corporal,
ele descobriu que o grandão se chama Gyauri. Ele supõe que Gyauri é o líder do grupo e admira a espada enorme que ele carrega, admitindo que isso deve ser o padrão desse mundo. Ele observa os músculos de Gyauri e se pergunta o quão forte ele é, o que faz o deus rir, dizendo que ele obviamente não se compara a um deus, afinal, eles são meros humanos. O outro espadachim o chama, chegando ao lado dele e o abraçando, dizendo algo e rindo. Seu nome é Colley. Colley é um cara sarado e forte que ri com frequência e parece usar espadas em cada mão. A garota o chama, ela diz algo, mas ele, a chamando de Misa, diz que não entendeu nada. Misa é uma guerreira de longa distância, e pela arma que ela usa, ele acredita que ela provavelmente luta contra pessoas. Ela aponta para longe, e ele olha vendo 2 sinais de fumaça branca. Nosso protagonista pensa que, se não for fogo na floresta, deve ser de chaminés, e diz que finalmente encontrou lugares onde outros humanos moram. O deus menciona que ele não está agindo como um excluído, e o protagonista debocha, pedindo perdão. A divindade o olha com desgosto. Kang admite que está fingindo apenas para sair dessa floresta. Todos os outros ficam em alerta com um som repentino, e Kang fica confuso, até vários monstros gnolls correrem em suas direções. Eles rosnam e babam na direção do grupo. O grupo se prepara e fala algo que não é possível entender, gritando algo para Kang Yansou, e ele apenas ri, dizendo que são muitos. Ele não vê tantos desde o penhasco e pensa que eles estavam esperando para uma emboscada, mas Gyauri e Colley avançam na direção do protagonista. Eles ficam na frente dele, dizendo algo e o protegendo. Gyauri ataca os gnolls com sua espada gigante. Colley pula por cima de Gyauri enquanto os gnolls os chamam de carne. Eles dão um comando para separar, enquanto Colley os ataca de cima para baixo e acerta um deles que grita. Os dois ficam lado a lado, protegendo a retaguarda um do outro, enquanto vários gnolls o cercam. Eles dizem que machuca demais e gritam para esperar até a carne se cansar, mas um deles recebe uma flechada na testa e grita alto. Kang observa Misa recarregando seu arco, e ela logo mira novamente. Os monstros dizem que a carne pequena é perigosa, e o que recebeu a flechada diz para os outros não se aproximarem. Misa puxa outra flecha e arma sua besta, até que um deles grita o nome dela, e ela olha para trás, vendo um gnoll enorme se aproximando para atacar. Colley grita algo preocupado, mas antes do ataque acertar, Kang o impede. O deus está desconfortável, e Kang pede que dessa vez deixe passar, já que humanos são animais sociais. O gnoll rosna de ódio, e Kang diz que precisa ajudar essas pessoas enquanto o gnoll parte para o ataque. Ele desvia do ataque com uma velocidade insana, enfiando a adaga bem no maxilar do gnoll, e o deus diz que aquilo não é problema dele. Os gnolls dizem que a carne fraca na verdade é forte, e o protagonista diz que aquilo também é verdade, mas que eles estão se juntando com o nível 1. Depois da batalha, Gyauri e Colley observam os corpos dos monstros no chão. O protagonista diz que aparentemente todo mundo está seguro. Gyauri e Colley se viram para ele, e Kang diz que se não fosse por eles, ele estaria em problemas. Ele fica confuso ao vê-los mirando para ele. O protagonista olha para Misa e diz que ela deve estar brincando, já que eles trabalharam tanto contra os gnolls, mas ela diz uma última frase, disparando uma flecha na direção dele, acertando no coração de Kang. Ele cai para trás, e o grupo conversa sobre algo. Kang admite que aquele mundo de fantasia é uma merda. O vento balança as árvores. O grupo observa o corpo de Kang caído no chão. Colley diz que o primeiro plano deu errado por culpa dos monstros, e Misa, sorrindo, diz que aquilo foi bom, afinal, com os monstros, eles descobriram o quão perigoso ele era. Ela diz que achou ele fraco à primeira vista, mas mesmo sem entender seu idioma, ela percebeu que ele era melhor do que o esperado. Gyauri afirma que seria mais perigoso se eles seguissem o plano original, e Colley, sorrindo, diz que é uma pena, mas não podiam fazer nada, afinal, ele provavelmente resistiria a ser vendido como escravo. Gyauri diz para pegarem a adaga, mas Colley fala que provavelmente é um lixo. O grandão afirma que, já que não o venderam como escravo, podem ao menos pegar seus pertences. Além disso, pode ser um item valioso, ele deduz. Colley e Misa dão um sorriso frouxo, e Gyauri pede para eles confiarem nele, pois aquela adaga tinha adornos da realeza das fadas. O espadachim duplo se aproxima, perguntando se é sério, e o outro diz que mesmo se for falso, provavelmente vão ganhar uma boa grana, e diz para ele ir rápido. Ele concorda, mas sorri percebendo algo. Diz que mesmo morto, ele largou a arma, e Misa diz para ele tomar cuidado, afinal, o tiro não foi no coração. Ela grita que ele talvez esteja vivo ainda, mas Colley levanta sua espada para o corpo de Kang e enfia a espada, dizendo que aquilo deve resolver. De repente, a janela de status de Kang abre diante de Colley. Kang nos explica que ou você tem uma habilidade para ver a janela de status de outra pessoa, ou você deixa a outra pessoa ver sua janela de status. O loiro fica surpreso por um momento, e nosso protagonista aperta o cabo de sua espada, dizendo que tem uma condição para ver a janela. Ele ataca Colley, enfiando sua adaga em seu pescoço, e revela que é necessário estar vivo para sua janela de status ser mostrada. Gyauri e Misa se assustam. Nosso protagonista puxa a adaga do pescoço de Colley enquanto ele cai. Os outros dois gritam pelo parceiro caído. Eles então se armam,
perguntando se Kang é um demônio. Gyeori treme as mãos, dizendo estar cansado da última batalha. E Misa grita para ele prestar atenção à frente. Quando Gyeori olha, nosso protagonista já está ao alcance dele, sorrindo de um modo maligno enquanto ataca o pescoço de Gyeori. Mas ao ficar de pé, ele recebe mais uma flechada no peito direito. Ele sorri de um modo psicótico, arrancando a flecha de seu peito, dizendo o nome de Misa. Mas ela não entende o que ele fala e começa a tremer de medo. Ela caminha para trás, dizendo ter errado, mas nosso herói continua fazendo perguntas que ela não entende. Com uma expressão assustadora, enquanto segura a flecha, ele a faz ficar mais assustada, pedindo por favor. Ela cai no chão, chorando e pedindo perdão, implorando para poupar sua vida. Ele a olha com um olhar sério e diz algo que ela não entende. Ela sorri apavorada, perguntando o que ele está dizendo, pedindo para um monstro como ele perdoar. Kang retira suas roupas e diz que doeu muito e que ela realmente usou algo tão letal assim em um simples humano. Ele veste as roupas de Misa, dizendo que são desconfortáveis, e o deus ri, dizendo respeitar o hobby dele. Sem jeito, ele diz que aquilo não é um hobby, e que o físico dela era o mais semelhante ao dele, pois os outros dois tinham armaduras pesadas demais. Com a besta na mão, ele acha que pode ser capaz de usá-la e vai levá-la com ele. Ele diz não saber o motivo para eles terem tentado matá-lo, mas que nos últimos segundos a janela de status apareceu e desapareceu, dizendo que ela tinha uma bênção mesmo não sendo uma heroína. Ele se pergunta se receber bênçãos é algo comum nesse mundo. O deus diz que não se importa com esse tipo de assunto e pergunta para onde ele vai, e o nosso protagonista diz que, como planejado, ele vai para a vila. Levanta um saco de dinheiro, dizendo que até conseguiu algo, mesmo sem conseguir se comunicar, e que esse dinheiro vai ajudar quando chegarem na cidade. O deus o lembra para não esquecer o que aconteceu quando ele tentou parar de ser um excluído. No templo, a princesa pede desculpas por se atrasar. Estando na frente dos alunos, ela começa explicando o que é magia. Ela diz que antigamente não havia magia. Enquanto ela explica, alguns deles conversam que se aplicar cálculos em uma magia dá para se tornar um arquimago bem rápido. Um garoto nerd diz que protegeu sua pureza por esse motivo, e outro garoto ri, dizendo que acredita não ter sido de propósito. Uma garota nerd afirma que magia é química e irá mostrar uma magia atômica para todos eles. A garota reclama que eles estão atrapalhando a aula, e o garoto debocha, dizendo que ela não vai se tornar uma arquimaga só por saber a história da magia. Outro garoto concorda, dizendo que precisa ter talento para isso, e a garota fica desconfortável. A princesa bate as mãos para chamar a atenção do pessoal. Ela diz que talento é realmente importante, e como talento é o que mais importa quando se trata de magia, a história sobre a fundadora da magia também é muito necessária. Todos ficam confusos, se perguntando o que ela quis dizer com isso. A princesa repete que na magia o talento é a coisa mais importante, e, fazendo uma chama em sua mão, ela diz que o que decide esse talento é a sua linhagem e suas conexões educacionais, mandando eles se lembrarem disso. Ela diz que o talento é natural de sua linhagem e artificial de sua educação. Seu nome é Eten Armazin e ela é a descendente do terceiro marido da fundadora. Ela tem tanto a linhagem quanto as conexões e diz que os heróis e seus discípulos terão um alto potencial. E o Bora levanta a mão com uma pergunta, e a princesa a permite falar. A pergunta é se, sem educação e linhagem, ainda é possível se tornar um mago. Os outros alunos comentam que aquilo é uma boa pergunta, mas que não importa. A princesa fica calada com a comoção e depois sorri, animada, dizendo que é sim possível. Ela pega na mão de Yubora, dizendo que vai explicar depois. Ela segura as mãos dela e diz que Yubora é uma heroína e ela concorda. A princesa fecha os olhos e diz que de agora em diante a heroína estará em uma relação de aprendizagem com ela. Yubora sente uma brisa mágica, e um círculo mágico se forma atrás dela e da princesa, que diz que a partir de agora ela é a primeira aprendiz de Eten Armazin. Os outros alunos se impressionam, caindo para trás, e a pedem para fazer um juramento mágico. Fechando levemente os olhos, ela jura, fazendo uma luz forte brilhar em seu corpo. E o Bora fica de olhos fechados após isso, e ao abri-los, a princesa dá os parabéns a ela, dizendo que agora ela é uma maga completa. E o Bora fica completamente confusa, perguntando o que aconteceu. O sistema de Yubora mostra que agora ela possui a bênção da magia, Rank C, e a princesa, animada, diz que aqueles que se tornam aprendizes mais cedo recebem mais talento. E o Bora percebe que depois que declararam sua relação de aprendizagem, a bênção de Rank se apareceu, e a princesa confirma que aquele é o seu talento. Ela conclui que se você não tem parentes ou um mestre com a bênção de magia, não será possível se tornar um mago. A princesa diz que é por isso que talento é tão importante, e Yubora entende. A princesa fecha os olhos e faz uma magia de fogo com a mão direita. Diz que a fundadora, que se tornou uma deusa da magia, deixou a bênção para seus descendentes e estudantes. Aumentando o tamanho da bola de fogo, ela diz que um mago comum vai usar essa magia facilmente, mas com a bênção isso é chamado de magia branca. Os alunos se impressionam, mas ela tem algo a mais a dizer. Levanta a mão esquerda e treme um pouco, fazendo uma chama roxa pequena que fica flutuando sobre sua mão. Estranhamente, sua mão começa a tremer enquanto a chama aumenta, até que suas luvas começam a se deteriorar e suas mãos racham. Eles se assustam,
perguntando o que é aquilo. A princesa, tremendo, diz que ela perguntou se o talento sempre foi necessário, não é? E o Bora põe a mão na boca, assustada. A princesa diz que na mão direita está a magia branca com a bênção, e na mão esquerda está a magia negra sem a bênção. Até que alguém grita, assustando mais ainda os garotos. Uma das empregadas puxa suas bochechas, lembrando-a da regra de não usar magia negra. Um padre corre na direção da princesa, que diz que só usou porque seria mais fácil para os heróis entenderem. A empregada então diz que irá relatar à rainha, e a princesa pede desculpas, implorando para não falar para sua mãe, enquanto o padre cura sua mão esquerda. E o Bora se desculpa, sentindo-se culpada por ter feito a pergunta, mas a princesa diz que não há problema nisso e fica feliz por eles entenderem agora os perigos da magia negra. Ela se recompõe, e os alunos perguntam o que é magia negra, se é um poder maligno, mas a princesa diz não ser maligno, mas sim um poder da natureza. Enquanto isso, Kang Yansou chega até a cidade. O guarda diz algo e estende a mão para ele. Ele entende um pouco do que o guarda quer dizer e entrega 4 moedas de prata, que parecem ser aceitas com gratidão. Caminhando pela cidade, Kang vê várias pessoas correndo armadas, pensando que deve ser por conta da floresta e das plantas carnívoras. Ele acha o lugar que lhe foi indicado na entrada e agradece que a placa é uma imagem. À noite, ele diz que o dinheiro é ótimo e que dá para ser amigo de qualquer um, mesmo sem conseguir falar. O deus fica desconfortável, e o protagonista sorri de leve. Kang diz que também está desconfortável e pergunta qual o gênero do deus, deixando mais desconfortável ainda. Mas Kang diz que vai pensar no deus como um homem para proteger sua própria dignidade. Ele então esfrega seu braço, tentando retirar uma mancha de sangue que não sai de modo algum. O deus parece preocupado, e Kang o questiona, mas o sistema o avisa que o deus esconde um segredo em seu coração. Até que do outro lado da porta, o protagonista escuta alguém falando e entende, ficando assustado. A voz conversa com alguém, agradece a pessoa e diz que, sendo o prefeito, irá cuidar das coisas ali. O protagonista e o deus ficam calados. Ele grita que está tomando banho e pede para a pessoa do lado de fora esperar. A pessoa ouviu que ele não falava o idioma, mas ignora e diz que entendeu. Kang se veste rapidamente. Ele pega sua adaga e diz que alguém com quem ele consegue conversar está atrás da porta. Ele se posiciona enquanto caminha. O fato de conseguir entender o que a pessoa fala só pode significar uma coisa, que a pessoa do outro lado da porta não é humano, mas sim uma raça hostil. A pessoa do outro lado da porta imaginava que ele não falasse seu idioma. O protagonista ressalta em sua mente que aquela coisa atrás da porta é uma raça hostil aos heróis e diz que pode ser monstros como os gnolls ou talvez demônios. Ele, suando, olha para a porta e então a destranca. O deus o encara intensamente enquanto ele está sentado na cama e dá autorização para quem estiver do lado de fora entrar. Ele esconde sua adaga atrás de si mesmo. A pessoa pede licença enquanto abre a porta. Nosso protagonista fica estático observando, imaginando que monstro ele vai ver, e diz que não se importa se a raça é amigável ou hostil aos heróis, afinal todas são perigosas para ele. Mas o que importa é se ele consegue ter uma conversa normal com eles. Ele pergunta o que aconteceu, e o homem diz para ele não se preocupar, afinal ele é o líder dessa vila e veio dar uma olhada no viajante que não sabe falar o idioma deles. Kang diz que entendeu e se pergunta se é um humano normal ou um monstro disfarçado e nota que ele parece bem jovem. O homem vê a janela de status e diz que o nome dele é bem único, fazendo o protagonista ficar sem jeito. Ele afirma que o protagonista deveria esconder sua janela de status, e ele fica surpreso ao saber que é possível esconder. O homem idoso diz que esperava ser uma fada ousada, mas que ele deve ser só um pé rapado de longe, e o protagonista vê que ele parece decepcionado. Essa vila tem uma péssima história com as fadas. Acontece que os gnolls que perderam suas casas pelas fadas foram para o território humano, e várias pessoas que perderam suas famílias acabaram se refugiando ali para se reunirem e se vingar. O deus olha para o protagonista com frustração, dizendo que as pessoas nem lembram do rancor passado, e a maior parte da cidade são novatos agora. Antes do homem ir, ele tem uma pergunta para o protagonista. Ele mostra uma poção e diz que faz um tempo que ele jantou a comida com aquela poção de paralisia. Pergunta então por que não teve nenhum efeito. O protagonista levanta sua adaga rapidamente, partindo para cima do homem, que sorri de leve ao ver a lâmina parando próximo ao seu pescoço, dizendo que aquilo era impressionante. Kang fica confuso, olhando para seu braço tremendo. Ele diz que as fadas têm uma alta resistência a poções, e que essa é uma magia que ele desenvolveu. Então ele pode desistir, afinal aquilo não é algo que pode ser superado por resistência a poções. Ele puxa a adaga do protagonista, que pergunta como. O homem diz que não é culpa dele, mas ele teve muito azar. O deus diz que tentou avisar, e o protagonista fica calado. Em outro lugar, o homem diz que as pessoas estão com raiva dos gnolls por matarem suas famílias e roubarem suas casas. Ele explica que, na verdade, os gnolls são vítimas como os humanos. O protagonista, amarrado,
O encara enquanto ele diz que os culpados são quem dominaram o território dos Gnolls. Ele observa duas pessoas amarradas e diz que as fadas são os verdadeiros inimigos. O homem diz para Kang olhar sua janela de status, vendo o nome Crimson de nível 16 e uma bênção de lunático e uma maldição de fada. Ele se pergunta que maldição é aquela e vê que é uma maldição daqueles que são inimigos das fadas e recebe mais dano e rancor delas. Nosso protagonista pergunta se um deus fez aquilo, mas o homem diz que aquilo é o rancor das fadas assassinadas por ele. Kang sorri forçadamente, dizendo que não é uma fada, enquanto pensa que cada maldição tem um significado. Ele diz que não deveria falar isso para um estranho aleatório, mas o homem põe a adaga bem na frente do rosto do garoto. O homem diz que não tem a intenção de dizer muita coisa a ele, mas mudou de ideia ao ver a adaga e pergunta onde ele a pegou. O protagonista olha para o lado, pensando que pegou de um Gnoll chamado Carniceiro da Lua Azul. Mas, vendo as pessoas presas, ele pensa que não é idiota o suficiente para dizer algo assim. Ele olha para a adaga, pensando que sobreviver é o principal agora. Com a adaga em seu pescoço, ele diz que pegou depois de matar uma fada que atirou nele e diz que eles são camaradas com um inimigo em comum. O velho diz estar impressionado que ele matou uma fada real com suas habilidades, e o protagonista pergunta se a fada era da realeza. O homem ri, perguntando se ele realmente não sabia disso. Ele assume que quanto mais ouve o protagonista, menos tem vontade de o matar, e o garoto pede para o poupar, então. Mas o homem diz que é uma pena que ele viu sua janela de status e que ele é um mago sem uma bênção. O protagonista não entende, e o homem diz que ele realmente não sabe de nada. E o garoto explica que é porque ele é um excluído e pensa que não tem pessoas ou um deus legais o bastante para ensiná-lo sobre esse mundo. Mas o velho pergunta o que é isso, e o garoto explica que é um lobo solitário correndo pela vasta floresta. O velho ri, dizendo que é uma palavra legal, mesmo que ele nunca mais consiga correr pela floresta de novo, e o protagonista fica confuso. A divindade reza para que o protagonista tenha sorte na próxima vida, e ele pergunta o que tem de errado com as pessoas desse lugar. O velho balança a mão, acendendo várias velas com uma chama verde. Uma das correntes se solta, e uma mulher cai no chão de repente. O velho pisa em cima dela, e com uma das velas de chama verde em sua mão, ele se diz um mago negro e que precisa sacrificá-lo para prolongar sua vida. Sorrindo de um modo diabólico, ele diz que a maldição está o consumindo, mas ele consegue enfrentá-la para sempre fazendo mais sacrifícios. Olhando para o garoto, ele diz que, por ter lidado com uma fada real, ele será sacrificado sem sentir dor alguma. E o protagonista sorri, agradecendo pela gentileza do homem. O protagonista diz que ele é muito gentil por isso. Ele, sorrindo, diz que pode ter sido deixado por um deus de personalidade estranha, mas a pior parte é que ele ainda consegue falar. Ele chama o líder. O homem o encara e pergunta se ele deseja implorar pela própria vida, mas ele grita que obviamente não deseja isso e diz que não é bem isso. O homem se vira para ele, intrigado, e diz para ele ir em frente, que quer ouvir as últimas palavras de um homem que logo morrerá. Mas ele olha para o lado, ouvindo um som, e diz que os insetos estão um pouco barulhentos. Então, com um chicote em sua mão, ele começa a chicotear a fada que está no chão. Kang fica calado, observando a cena. Após isso, o velho diz que finalmente está quieto e, olhando para o protagonista, pergunta o que ele desejava falar. O protagonista pensa que as ações do velho não são normais e que talvez ele queira mostrar quem é o verdadeiro lado da justiça. O garoto então diz que a jornada dele deve ter sido difícil, principalmente porque ninguém reconhece seu esforço. Sorrindo, o velho pergunta se ele realmente o entende. Ele explica que é por ser um excluído. O homem pensa que isso significa um lobo solitário correndo pela vasta floresta. Entendendo, ele deduz que também é um excluído. O deus diz que com certeza não é isso, e o protagonista concorda, mas ao menos conseguiu fazer o velho ter empatia. Feliz, o velho diz que realmente gostou do protagonista, mas diz que, como um excluído, ele deve continuar sendo um lobo solitário, e o garoto pensa que agora ele quer matá-lo só para continuar sendo um excluído. O deus ri sem parar, e o garoto diz que não é hora para isso. Animado, o velho diz que finalmente encontrou alguém que o entende e diz que, como seu companheiro, ele precisa assistir a isso. O protagonista concorda, pensando que só piorou as coisas. Crimson, olhando em volta para as fadas penduradas, parece procurar algo e diz a um homem preso que deveria ir com ele, já que esteve se sentindo tão mal ultimamente. O loiro com raiva diz algo incompreensível. O velho diz que não vai dar e que seu camarada precisa viver para o entreter. Com as mãos cobertas de sangue, ele segura a corrente, soltando a fada bem no meio de um círculo mágico. Tocando os dedos e sorrindo, diz que irá começar agora, pedindo para a Mãe da Vida o permitir receber o resto da vida dessa fada. O protagonista se pergunta sobre o círculo mágico brilhando à sua frente. O homem encara à frente a fada dentro do círculo mágico e pede então para ela declarar que irá entregar o restante de sua vida a ele. A fada olha para ele assustada. Se ajoelhando, o velho promete que irá enviar seu amigo para ficar ao seu lado logo logo e, sorrindo de um modo macabro,
pegando no cabelo dele. Diz que a fada sabe o que vai acontecer caso ela recusar sua piedade. A fada chora e parece aceitar o acordo. O velho diz que o pacto foi estabelecido. Nosso protagonista se pergunta o que está acontecendo com o líder e depois se pergunta o que está acontecendo. Ele se pergunta se ele está ficando mais jovem conforme a vida que ele tomou da fada e levanta o rosto perguntando se falhou. Pisando no corpo da fada, ele diz a Kang Yansou que sua magia foi um sucesso, mas ele olha para o velho e diz que ele não parece nem um pouco mais novo. E o homem, sorrindo, diz que é porque ele não é humano. Chegando perto do protagonista, ele diz que não só estendeu sua vida, mas pergunta se sabe ao menos quantas vidas de fadas e viajantes ele tomou nessa vila, dizendo que foi ao ponto que sua maldição ficou deplorável. O protagonista reconhece ele como alguém que não desiste, mas ele não concorda nem um pouco com esses métodos. O velho explica que, quando recebeu a maldição, acabou ficando doente e velho em um instante, mas um mago viajante sugeriu a ele um experimento. O velho abre sua camisa, e o protagonista observa, perguntando o que ele está fazendo, e percebe que aquilo no meio de seu peito é um gnoll, a qual o velho confirma, dizendo que na verdade ele é um gnoll. Confuso, o garoto se pergunta se ele é realmente uma raça híbrida, e o homem grita que é a junção de um humano e um gnoll, as duas raças que mais odeiam fadas nesse mundo, e com seu corpo de gnoll e mente humana ele terá sua gloriosa vingança. Mas o protagonista pergunta se ele fará tudo sozinho, e o velho diz que é mais do que suficiente, pois sua magia negra é suprema e que vai caçar as fadas com seu próprio poder. O garoto assume que não é uma fada, e o velho diz para ele não se preocupar com esses pequenos detalhes. E então aperta com força o ombro do protagonista, dizendo que por sua causa ele descobriu sobre sua verdadeira identidade como um excluído. E diz que nunca vai o esquecer e, como agradecimento, fará bom uso de sua vida. O protagonista começa a suar frio, perguntando se ele ainda vai matá-lo. O homem, animado, diz que sim, afinal ele é um excluído. Nosso protagonista fica sério e fecha a cara, pensando que um verdadeiro excluído é muito perigoso e que aquele é o seu momento de destino. A princesa Etena Armazin é um gênio no reino mágico e é muito admirada pelos trabalhadores. Eles não revelam essa parte, parece ser um segredo, mas ela quase não tem tempo livre por ser uma princesa, e por seu talento ela nem precisou se esforçar para conseguir o que queria, mas o que seria? E o Bora diz que a magia é criada pela imaginação, como ela explicou, mas pergunta se não existem mais formas de aumentar a eficiência dela. E o Bora está se esforçando para conquistar a princesa, por isso ela a escolheu como sua primeira aprendiz. A princesa fica feliz e diz que a pergunta é ótima, mas responde que é só seguir as dicas de sua professora ou dos seus pais. Ela faz uma luz branca em sua mão, e os alunos se impressionam com a magia, se perguntando se aquilo é uma nova magia. A princesa então faz um coelho de gelo em sua mão, e o Bora se impressiona com a magia de gelo. A família Armazin recebeu talentos de seus ancestrais e foram capazes de usar magia de fogo em comum a cada geração, mas ela explica que sua magia única é a de gelo e pergunta se eles desejam tentar. E o aproxima as mãos, tentando, mas diz não estar conseguindo. A princesa, sem graça, diz que não tem costume em ser professora. Ela explica que quanto mais experiência ela ganhar, mais será para eles, e pergunta se eles entenderam. E o Bora diz que sim e agradece a explicação, mas a princesa diz que não foi nada. Alguém chama a princesa, atraindo a atenção das duas. Jang Mion pergunta se alguém não receber nenhuma bênção, o que precisa ser feito. Todos dizem estar nessa situação e pedem por bênçãos, dizendo que querem ser tratados iguais. A princesa sorri, segurando seu coelho de gelo, e então o leva à boca, deixando os alunos assustados. Mastigando, ela pergunta quem será seu segundo aprendiz, e um dos alunos diz que será ele, até que todos começam a gritar, dizendo para serem escolhidos como seu segundo aprendiz. Todos os heróis gritaram de uma vez, clamando para a princesa Etena, mas com uma palavra ela fez a gritaria parar e os fez brigarem entre si mesmos. E ela diz para avisar quando estiverem decididos. E o pergunta se ela fez aquilo de propósito. E com uma cara aparentemente normal a princesa pergunta o que ela quis dizer com isso. E o diz apenas para deixar de lado. Então a princesa diz para finalizar a aula agora. A princesa mostrou o coelho de gelo dela, uma magia única que só é adquirida após muito treino. E o pergunta se é como a magia negra. Assustada, a princesa acaba fazendo uma cara séria. A heroína pergunta o que aconteceu, e a princesa diz que a magia negra é diferente da branca por ser impossível atingir um bom nível praticando, já que requer um sacrifício cada vez que você usa. Voltando para Kang, ele fica com uma expressão preocupada no meio do círculo mágico, e o velho chama seu nome, estendendo a mão e pedindo para ele declarar verbalmente que dará sua vida a ele. Kang pensa que o consenso nos sacrifícios é algo importante na magia negra. O homem diz que ele não detém sua vida fisicamente, já que não é dono dela, e diz que sua conversa termina ali e agora, exclamando para ele declarar. O nosso protagonista pensa que irá morrer se ficar parado ali e que precisa impedir isso. Confiante, ele diz para o homem esperar, e diz ter um último pedido a fazer. O velho fica confuso e pergunta o que é. Kang diz que antes de morrer ele deseja ver a Misa uma última vez. O velho lembra dela como uma aventureira da besta gigante, e diz que é um pedido interessante e pergunta por que ele quer isso. Nervosamente,
Kang diz que é o namorado dela. O velho surpreso pergunta se ele é realmente o namorado dela, mas dá uma risada frouxa. Pegando o protagonista pela gola da camisa, ele diz que sabe tudo o que ocorre naquela vila, já que ele é o líder, e diz saber que Cole é o namorado dela e pede para Kang não abusar de sua boa vontade com essa mentirinha suja. O protagonista fica levemente irritado, pensando que ele já estava fora de si, mas o velho ainda fazia um bom trabalho. Kang sorri de leve, dizendo que conseguiu algo ainda melhor, afirmando que Cole é o ex da Misa. O velho duvida e pergunta se ele é realmente o namorado dela e pede por provas. Kang sugere que o velho o cheire para descobrir na mesma hora. Ele percebe que realmente não tem como o cheiro da Misa estar em seu corpo sem que sejam namorados e acaba pedindo desculpas. Afinal, supõe que se a Misa sumir, Gyeori e Cole seriam os suspeitos. Kang Yansou concorda e pensa não acreditar que o velho planejou tudo isso e que ele é assustador e incrível. O velho pergunta se ele não tem nenhum outro desejo, e Kang diz que se sobreviver, gostaria de ser liberado até encontrar a Misa. O protagonista assume não conseguir pensar em absolutamente nada além disso. O velho aceita e promete que cumprirá sua parte. Então Kang declara que é um trato feito. O velho junta as mãos sorrindo de modo animado, e uma pressão toma conta do corpo dele por inteiro. Ele sente uma dor imensa, rangendo de dor e xingando o homem, lembrando que ele havia dito que não doeria nada, mas sente uma dor enorme em seu corpo. O protagonista começa a se abaixar, e o velho se despede, dizendo que dirá à Misa que ele foi para um lugar muito longe dali. Mas sorrindo, Kang diz que isso não será possível, já que a Misa foi para um lugar bem longe antes dele. Surpreso, o velho se pergunta algo, mas antes que ele termine, Kang prepara um soco e acerta diretamente em seu queixo. O velho cambaleia com dor, irritado com o protagonista. Com a mão no queixo, ele acusa Kang de tê-lo enganado, mas Kang diz que foi o velho quem foi enganado primeiro. Ele pensa que quase enlouqueceu por causa daquela dor que sentiu, dizendo que aquele tipo de dor transformaria facilmente um amigo em um inimigo. Surpreso, o velho pergunta como ele sobreviveu a isso, e o protagonista, se preparando, diz que no inferno ele saberá, pensando que sua restrição mágica se foi. A bênção do excluído reinicia até mesmo a expectativa de vida que foi diminuída. Com a mão na parede, o homem diz que ele é só um mero novato que sobreviveu por um fio. Kang aponta para o velho e diz que ele tem uma promessa de deixá-lo andar livremente se sobrevivesse, e, pegando sua adaga, diz que é hora de cumprir sua parte da promessa. Ele põe a mão no queixo, pensando, e olha para uma das fadas, dizendo que ela é a vencedora. Ele levanta sua adaga na direção dela e golpeia, cortando as correntes que estavam em seus pulsos. Ela se pergunta algo. Kang a pega pelo braço e diz que finalmente tem uma testemunha. Ele percebe que ela está muito fraca para andar, então a coloca em seus ombros. Ela grita algo, mas o protagonista ignora, correndo na direção da porta de saída. O velho se vira para ele, perguntando para onde ele pensa que vai, gritando que ele não pode fazer isso. O protagonista diz para o velho manter sua promessa e pensa que está seguro até que encontre a Misa, mas não há como encontrar alguém que já morreu. Com a cara fechada, o velho lembra da promessa e diz que algo como essa promessa pode ser anulada se ele devolver o que foi pego dele, soltando algo negro de sua mão que acaba se prendendo ao protagonista. Kang pensa que aquilo realmente não era um blefe. O velho diz que está desapontado, já que ele devia ter apenas desistido e ter uma morte indolor. Kang pergunta se aquilo é sério e acha que é meio cedo para desistir. De repente, o velho sente uma fraqueza no corpo, começa a cuspir sangue pela boca e se pergunta o que é aquilo. Ele arregala os olhos, sua vida começa a sair de seu corpo, e ele grita de dor, caindo de joelhos no chão, sentindo sua força indo embora. O protagonista olha para cima e pergunta ao velho o que é aquilo. Ambos olham para cima, vendo um brilho vermelho, e Kang diz que aquela é a força do velho o abandonando. O velho, com o rosto mais enrugado, diz que não pode acreditar naquilo, que ninguém sairia ileso após roubar tantas vidas. Ele grita, perguntando ao protagonista se ele é algum tipo de vampiro com uma expectativa de vida infinita, perguntando o que ele é. Kang, calmamente, pensa no que ele é. O deus diz para ele parar de se achar tanto, e Kang pensa que esse deus já está enchendo muito seu saco. Mas então ele se decide e diz ser o apóstolo do excluído. O deus se agita com vergonha, e Kang fica feliz por isso. O velho cospe sangue, e o nosso protagonista diz que se ele derrotar alguém de nível 16, ele vai ganhar bastante experiência. Ele resolve focar em sair dali até ouvir alguém dizendo que não irá perdoá-lo. Kang fica surpreso e olha na direção do velho. O Gnoll em seu peito diz que vai matá-lo e que ele destruiu seu sonho e agora fará carne moída do protagonista. Com uma aura vermelha em volta do braço do velho, ele avança para cima de Kang, gritando que vai matá-lo, e o protagonista joga a fada para longe dali. Ele acaba recebendo um ataque no peito, fazendo-o ajoelhar, enquanto o Gnoll diz saber que ele está impressionado. Ele explica que aquele poder é a esgrima Gnoll e que estava guardando para caçar as fadas. O protagonista olha para o sangue e diz que isso é triste. O Gnoll fica assustado com o protagonista, perguntando como ele está vivo se o ataque deveria ter sido fatal, e Kang diz que foi realmente arriscado. O velho rende os dentes, pensando que já está sem forças. Ele se vira para correr, mas uma mão segura em sua perna. Olhando para baixo,
Ele vê a fada o segurando e a xinga enquanto ela diz algo. Ele grita para ela largar, mas o nosso protagonista já está atrás dele, e quando vai ver, a lâmina já está chegando e corta sua cabeça. A fada se impressiona ao ver, mas Kang sabe que não pode parar, afinal ainda tem mais uma cabeça. O Gnoll, com voz fraca, chama por sua filha, dizendo que não pode vingar-se e então diz que a ama. Mas Kang deseja que ele descanse em paz e o finaliza. O deus diz que isso é uma pena, e o protagonista concorda. Ele se vira para trás, colocando sua adaga próximo ao ombro. As fadas começam a se soltar e a conversar. O protagonista as libertou e chamou os aldeões, e até a milícia veio examinar a situação. Ele ia saindo pois parecia que a situação estava quase resolvida. Mas então começam a gritar para ele. Ele se vira sorrindo, e todos o encaram com um olhar sério e sombrio, o que o protagonista não entende, mas ele diz que isso foi um momento atrás. E agora ele está correndo. Parando na beira de um penhasco, ele pergunta o que essas fadas irritantes estão dizendo, e ao nascer do sol, ele olha para baixo do penhasco, pensando que algum dia irá pegá-las. Ele se prepara e salta, fugindo de todas elas enquanto afirma odiar esse mundo de fantasias. Há muito tempo ocorreu uma briga por conta da relação de aprendizagem. No entanto, o problema foi resolvido quando vários magos queriam se tornar mestres. Dentre esses magos, haviam aqueles que iam em busca do título de mestre do herói. A princesa explica a necessidade de ter a magia visualizada em sua mente com foco. Entendendo isso, os garotos conseguem conjurar uma Maria de Fogo. Alguém pergunta como aplicar matemática na magia. Confusa, a princesa não entende muito sobre tal coisa, dizendo ser coisa de mercadores. Mas o garoto está perguntando sobre a matemática utilizada na magia, mas a princesa, cortando sua fala, diz não ter nada de matemática na magia. Confuso, o garoto fica sem graça e confuso. A garota diz que eles são capazes de usar magia de fogo pois seu mestre também pode criar fogo, então não é necessário usar matemática. Sem graça, o garoto pensou que iria virar um arquimago apenas com o conhecimento moderno. Um velho diz que a garota explicou uma coisa errada, dizendo que a matemática também é aplicada à magia. Animado, o garoto fica confiante. Ele fará uma explicação com base na magia de bola de fogo. A princesa só aprendeu a teoria. No entanto, eles começaram a implementar matemática na magia para aumentar a eficiência. Em uma guerra é essencial não desgastar sua energia mental. Para lançar uma bola de fogo, o ângulo, direção e vento devem ser considerados. Lançando a bola de fogo, o mago faz uma enorme explosão no ar. O barbudo pergunta se era isso que o herói queria dizer. O garoto afirma que sim. Animado, o velho pergunta se pode ajudar nas aulas. Com tom deprimido, a princesa confirma que sim. Os alunos interessados ficam próximos aos magos, satisfazendo suas dúvidas. Então, com a orientação dos mestres, os heróis rapidamente aprenderam magia. Alguns deuses observam os heróis. Em outro lugar, a tempestade está forte. Os raios caem ao redor de uma pacata cidade. Uma mulher cuida dos ferimentos de uma jovem fada. Dizendo ter terminado, ela pergunta se a garota se sente melhor. A empregada da princesa fada, Essopresso, arrogantemente pergunta se ela parece melhor, fazendo a garota humana se desculpar. Tudo o que pôde ser feito foi diminuir a dor da fada com medicamentos. Apenas uma santa pode a curar de sua doença, no entanto, nenhuma das duas santas no mundo faria isso. Elas nunca fariam um milagre para uma fada sem nada de especial. Saindo, a garota diz que irá capturar o humano, então ela pode descansar. Com raiva, a garota sabe que isso foi ato do líder da vila. No entanto, os aldeões não fizeram nada, então são cúmplices. Quando ela retornar ao seu reino, ela irá relatar tudo sobre a vila. Uma batida inesperada na porta faz a garota perguntar quem é. Do lado de fora, uma garota diz ser alguém que ela reconhece, e a fada permite a garota entrar. Entrando, a Rosinha diz que os mercenários da vila perderam o protagonista de vista. A Oeirinha pergunta o porquê elas têm que se importar com os problemas humanos. Ela diz que foi o protagonista que o salvou do líder maligno. Com raiva, a garota diz que os humanos não são confiáveis e são como bestas, e aquele garoto carregava a adaga da princesa. No entanto, a outra, em contradição, diz que ele ainda o salvou. Desacreditada, a garota vai ficar calada, afinal eles não mandaram matar, mas os humanos são bestas que matam umas às outras. Desconfortável, a garota diz que ela não deve chamar os humanos de bestas. Uma outra fada entra no quarto, pergunta o significado do que a loira disse, e as garotas a chamam de conselheira Celebres. Ajudando, a ruivinha pergunta se a fada está bem, e a garota de cabelos azuis pede para responder sua pergunta. Celebres é uma fada da realeza com o nome de Sol Sagrado, e apesar de ter a vida eterna, ela acabou virando um brinquedinho do líder Crimson, e também era a que estava mais tempo presa no porão. Essopresso diz que tudo vai acabar quando elas relatarem ao reino, mas a garota grita que nada acabou ainda, dizendo que mesmo ele tendo fugido sozinho ainda a libertou. Convicta, a garota tem certeza que o safado estava atrás da vida eterna dela. Refutando,
A fada diz que seu salvador usava um pacto de magia negra, e então o Ansou usou a violação de pacto. Quando é violado, você precisa pagar com tudo que pegou. Com isso, o líder se autodestruiu ao menosprezar a vida do garoto. Sorrindo, Celebles tem memórias de Sepresso correndo pelo palácio sem se importar. Chorando, a loira diz que a garota não entende o seu desespero e a humilhação que ela sentiu. A outra diz que isso é óbvio. Afinal, ela não está em sua pele, mas ainda assim ela precisa encontrar o protagonista. Preocupada, a outra fada diz que é perigoso ela sair em sua situação atual. Irritada, a garota afirma para não a chamar de conselheira em seu próximo encontro. Esse título não é merecido a uma velhinha como ela que se irrita fácil. Da parede, o pequeno deus as observa. Lentamente, ele sai do local. Na floresta, o deus olha o garoto de cima, perguntando se o excluído ainda está vivo. Um pouco desanimado, o protagonista chama o deus, perguntando se ele precisa de óculos. O príncipe guia os garotos que querem se tornar espadachins. Ao adentrar o local, eles parecem surpresos e animados, se perguntando se aquilo é uma pausa pro chá e não uma aula onde eles balançam espadas. Esse salão de banquete parece brilhar na visão dos jovens. Todos se sentam à mesa. Sorrindo, o loirinho oferece um brinde para os heróis que escolheram o caminho da esgrima. De um lado da mesa, os veteranos gritam viva, deixando os recém-chegados assustados. Pegando sua xícara, o jovem fala que o treinamento que eles pensavam é ignorante e ali vai ser demonstrado maneira de elevar o entendimento deles. Ordenando em seguida para o comandante dos cavaleiros demonstrar uma luta a qual Brutamonte aceita tal honra, subindo para cima da arena. Primeiramente, o garoto irá demonstrar a esgrima que eles imaginam então. Ordena para o homem não usar sua esgrima. Sorrindo, o garoto avança, executando movimentos de esgrima no maior estilo de videogames. Uma garota diz que é incrível e outro menciona que independente de tudo, aquilo ainda é esgrima. Bem nessa hora, o cavaleiro fecha a cara, desarmando o príncipe com um lançamento de sua espada para o alto. A espada cai ao lado do garoto, que diz ter sido uma incrível dança de espadas a qual o cavaleiro se sente lisonjeado. Pegando sua espada e agora, irá mostrar a esgrima que os heróis irão aprender. Logo após, o loiro diz para o comandante usar toda a sua força. O desejo do príncipe será uma ordem para o homem que emana a aura de sua espada. Com a mesma aura, o loirinho se prepara. Então o comandante avança, colidindo sua espada contra a do jovem. Nesse impacto, a espada do cavaleiro foi quebrada. Ajoelhado, ele assume a derrota. Na mesa, os heróis se perguntam o que foi aquilo. Sem enrolação, o loiro diz que a esgrima é o poder para cortar através de todas as defesas do adversário em um golpe. Impressionado e assustado, um dos garotos entende que deve ter foco na eficiência. Com todos tendo entendido na visão do príncipe, ele irá começar a ensinar esgrima, mas antes diz para eles tomarem o seu chá. Assim que bebem, todos acham que a bebida tem um gosto horrível. Para aprender a esgrima, eles precisam tomar esse remédio e obter a bênção do guerreiro. Então o príncipe diz para eles se acostumarem com o sabor. Guerreiro, aquele que cumpriu os requisitos para ficar mais forte e agora deve derrotar os inimigos à sua frente com o poder da justiça e amor. Shui Kangmin com coragem bebe tudo de uma vez, terminando e pedindo para mandar mais uma. O loiro diz para ele comer alguma coisa também e então pede para o comandante trazer mais chá para o herói. Assim o comandante serve mais um pouco de chá para o jovem. Os deuses ficam curiosos e se lamentando enquanto observam. Em outro lugar, Kang Yansou diz que esse lugar é perigoso, mas ao menos não tem monstros nessa floresta debaixo do penhasco. Lembrando em como os mercenários da vila não paravam de o seguir. Se o guarda não tivesse aberto o portão, o protagonista teria sido pego com certeza. Acima da árvore, nosso garoto observa os gnolls. Percebendo sua presença, o líder grita sobre a carne em cima da árvore. Os gnolls estão recebendo ele de um jeito bem educado, e é irônico que ele confie mais em monstros do que em fadas e humanos. Então ele pula de cima da árvore, pensando ter uma pergunta para fazer aos monstros. Um dos gnolls se assusta com uma joelhada no topo de sua cabeça. Outro deles recebe uma cotovelada diretamente na boca. Já o líder tem sua garganta cortada pelo protagonista. Nosso garoto pousa no chão suavemente, pensando que esses três foram fáceis de derrotar. A pequena divindade o observa com cansaço enquanto o garoto diz sentir seu corpo mais leve e se pergunta se seu nível subiu. Olhando sua janela de status, seu dividendo subiu para 3,43 e seu nível continua em 1. Ele percebe que seu dividendo foi a única coisa que mudou. Pergunta então o que é dividendo, fazendo Deus rir por ele não saber. E simplesmente diz que quanto maior seu dividendo melhor e o protagonista não consegue agradecer por isso. Pela primeira vez ele conseguiu uma informação desse Deus e então chega à frente do gnoll que recebeu a joelhada. Ansou diz estar meio maluco por causa das fadas. O gnoll fica todo animado perguntando se vai receber carne de fada, a qual o protagonista confirma. Ele relembra sobre a solução que o líder havia encontrado, perguntando como usar a esgrima gnoll. Atualmente o protagonista ainda é fraco, e mesmo que chegue no nível 2 ainda não será o bastante, então é melhor aprender algumas técnicas.
O monstro lambe os lábios salivando que carne vermelha é boa. Desinteressado, o jovem pergunta como os olhos ficam vermelhos. O monstro diz que é o poder da carne, fazendo o protagonista questionar sobre isso, e como usar, tendo a resposta que necessita de muita carne. Ele quer ver esse poder e pergunta o que eles comem, sendo sua resposta carne, fazendo ele não ficar surpreso. Só que o Ansou não conseguiu muitas informações úteis além do poder da carne, parecendo que ele vai ter que estudar o ecossistema Gnoll para realizar sua doce vingança. O príncipe Alsus diz que magia precisa de talento. No entanto, com tempo e dinheiro, qualquer um pode aprender esgrima. Ele fala sobre alguns dos conhecimentos da esgrima, mas os jovens parecem desinteressados. Com uma cara destruída, o garoto de cabelos azuis pede mais chá. O loiro explica que ele pode parar de beber, já que a eficiência é reduzida se beber muito chá de uma vez. Choi Gangmin fica com raiva pensando na sua necessidade de ficar mais forte para se provar diferente dos outros. Servindo outro chá, o príncipe explica que ficará melhor se ele limpar a boca com mel. Consistência é bom e por isso uma xícara ou 2 por dia já é o bastante para ele. Confiante, o garoto vai tentar 2 xícaras por dia, mas o príncipe explica que a bênção do guerreiro não vai aparecer tão rapidamente. Confuso, o garoto pergunta quanto tempo irá levar, tendo a resposta que no melhor dos casos ele irá receber a bênção em 1 ano. O garoto se assusta com a quantidade de tempo, até uma luz brilhar em sua frente. Ele acabou de receber uma nova bênção de coragem. Observando feliz e ansioso. A bênção o faz mais forte quanto mais lutar, e esse efeito será reiniciado se ele for derrotado ou desistir de lutar. Com a mão no rosto, ele pensa ser incrível, fazendo o deus da batalha ficar orgulhoso e irritando um deus marcial. Batendo palmas, o loiro parabeniza e deposita uma grande expectativa no jovem por receber uma bênção do deus da batalha, deixando o garoto lisonjeado. Logo, o príncipe vai mostrar primeiramente a maneira de como esconder a janela de status. Em outro lugar, o Gnoll de antes grita por carne, e Kang o observa comendo um javali. Ficando calado e pensando estar seguindo esse monstro há 2 dias para aprender sobre o poder da carne. Enquanto come, o Gnoll percebe algo, partindo para cima do garoto, fazendo ele lembrar que constantemente é atacado quando abre uma brecha. Até agora o monstro não teve sucesso em o atacar. Após dar o chute, o garoto diz para ele não se levantar. Derrotado no chão, o safado pensa que ele é bem fraco, perguntando em seguida se ele é realmente nível 6. Animado, o lobo diz que sim, mostrando o cabelo de fadas amarrados em seu braço. Curioso, o garoto lembra que Gnolls arrancam as cabeças das fadas segundo ele. Então pergunta como alguém fraco como ele caçou 2 fadas, mas o monstro diz ser forte. O protagonista que é estranho. O garoto pergunta se ele consegue ver seu nível, a qual o lobo diz que não, mas sabe que o jovem é nível 1 e o chama de fácil. Irritado, o garoto dá um soco na cabeça do Furry, pensando que ele deve saber por instintos. Depois de um tempo, o monstro grita para seguir um caminho. Perguntando o que tem no caminho indicado, o monstro revela ter várias fadas. Sorrindo, o garoto fica animado, pois naquela direção é onde fica a Vila das Fadas que o emboscaram. O Gnoll diz que a carne da fada é ruim, deixando o protagonista confuso. Em uma bocada, o Furry engole o coelho, dizendo que essa carne é ótima. As características ficaram visíveis ao ver que sua força crescia dentro do estômago quanto mais ele comia. Kang pensa ser mais fácil comer do que usar magia negra como o velho líder fazia, e então pergunta se o Gnoll está satisfeito. No entanto, ele grita está cheio e seus músculos crescem junto de seu corpo. Seu pelo fica avermelhado e pensa que precisa de mais carne. Salivando, ele chama o protagonista de carne falante. Avançando, ele diz que o garoto é sua refeição, mas o garoto junta uma aura vermelha em sua mão, agradecendo ao monstro, dizendo que por sua causa ele descobriu sobre o poder da carne. Rapidamente, o protagonista ataca o monstro em seu abdômen. Partindo ao meio, Kang olha para suas mãos. No chão, o Gnoll pergunta como essa carne é tão forte. Sorrindo, o garoto agradece pelo tempo curto que eles ficaram juntos e diz estar forte por causa dele, fazendo o monstro perguntar se o garoto também é um Gnoll. Contradizendo, ele diz ser apenas um humano. Olhando, ele pensa ser incrível enquanto sente uma emoção intensa de querer se manter satisfeito como um Gnoll. A aura fica expelindo por todo o seu corpo. Impressionado, a divindade assume que esse é o verdadeiro poder da carne, mas nosso garoto pensa na possibilidade de mais ninguém conseguir usar essa habilidade. Sem a bênção do excluído, ele provavelmente teria morrido por sua força vital ser esgotada. Graças à bênção, antes que sua força se esgote, ela regenera por conta da bênção, sendo um ciclo infinito. Animado, ele diz que esse poder é realmente bom, mas o deus o repreende para parar de ser infantil. Algum tempo depois, Kang corre pela floresta à noite. Os outros monstros sentem o cheiro de carne. De um modo maníaco, o safado os bate para saírem do caminho. Derrubando os dois, ele volta a correr, deixando a divindade bem surpresa. Mesmo ficando mais forte, ele não está feliz por ter que correr em uma hora que ele poderia estar debaixo das cobertas mexendo em seu celular.
Mas ele está correndo pela floresta cheia de monstros que devoram pessoas. O jovem deus aponta para a esquerda, fazendo o garoto agradecer. Chegando até um muro, sorrindo e puxando sua adaga, seu plano é se vingar com um pouco do seu poder. Dois guardas estão tendo uma conversa. Nas moitas, Kang planejava entrar por trás até perceber que as defesas são bem fortes. Em sua mente ele pensa ser um alívio ter memorizado o mapa da vila. O pequeno deus manda ele ir, deixando o garoto confuso, dizendo ser muito repentino, mas o jovem insiste. Ele suspeita da atitude do deus, mas seus instintos diziam a mesma coisa. Chegando ao muro, ele se prepara para pular, enfiando a adaga na parede de madeira. Com força ele perde impulso, passando pro outro lado, pensando ser um alívio não ter ninguém de vigia nesse local. Animado, a divindade o diz para ser grato, e o garoto diz que será eternamente grato. No entanto, chegou a hora de começar. Um dos guardas sai do banheiro, se assustando ao sentir algo vindo por trás. Mas o safado enfia a adaga em sua garganta. O homem sobrevive e tenta dizer algo, mas acaba morrendo e caindo no chão, fazendo o garoto não sentir diferença em matar um humano e um monstro. Arrastando o corpo, ele imagina que tem pessoas que irão lamentar a morte do guarda. Com uma cara sombria, ele fala que não será pisado por nenhum deles. A divindade o encara da forma provocativa. Um tempo depois, o garoto suspira cansado. Após ter matado tantos, ele se pergunta o motivo de ainda não terem notado, ficando curioso e se perguntando onde ele consegue encontrar as fadas. O deus vê ele com desprezo enquanto Kang tenta imaginar o motivo de não encontrar nenhuma fada, imaginando que elas estão no banheiro. A pequena divindade zomba da percepção tardia do protagonista. De repente ele ouve voz de humanos, vendo alguns andando pelas ruas e conversando, enquanto eles levam pessoas com sacos em suas cabeças. Observando, o garoto acha interessante. No quarto da fada Exopresso, atrás dela uma mão se aproxima, cobrindo sua boca, impedindo que ela grite. A mandando ficar calada, o homem põe um saco em sua cabeça. Outro homem pergunta sobre o machucado, e ele diz que a jovem o mordeu enquanto tentava amordaçar. O mais velho diz para a fada ir com eles. Eles mandam ela continuar andando enquanto ela pensa que outras fadas também devem estar sendo levadas. Ouvindo o eco do local, a garota percebe ser o porão do líder. Uma garota diz que estavam cientes do que o líder fazia, mas queriam proteger seu estilo de vida. Abaixo do saco, a garota percebe ser a curandeira de antes. Todas as fadas estão reunidas e a mulher diz que esse é o castigo deles. A retribuição por deixar o líder lutar sozinho. Uma das pessoas diz ter ouvido que as fadas desprezam os humanos e elas vão pegar suas casas e matar suas famílias se ficarem vivas. Um cavaleiro ordenou que os outros ficassem dentro de suas casas, pois tem algo acontecendo, e nem os mercenários deveriam estar do lado de fora. A garota fica calada e diz para começarem. Com o olhar psicótico, eles irão fazer isso por Crimson, atacando a fada diretamente em seu peito e a matando. O cavaleiro a matou. Todos atacam e matam as fadas, dizendo só faltar uma última. Perguntam o que vão fazer com essa última. A fada diz que o objetivo deles não será cumprido até a matar também. Eles ficam receosos, afinal ela está no topo da hierarquia e vão ser retaliados por isso. A garota entende como eles se sentem, mas tentar matar seu salvador, apenas para guardar o segredo, a deixa com extrema raiva. Um dos garotos diz que deixarão ela viver se jurar manter segredo, mas ela diz que um acordo desses é impossível. A garota de cabelos azuis pergunta o porquê ela recusou, sendo que poderia apenas mentir. Sorrindo, a mulher diz que uma fada não mente mesmo que seja para sobreviver. Eles não têm escolha e por isso vão fazer isso o mais indolor possível. O cavaleiro se prepara. Com os olhos fechados, ela não percebe o sangue voando, até que ele cai em seu rosto, a fazendo abrir os olhos, vendo a cabeça de seu executor voando. Ela fica confusa e se pergunta como. Kang fica bem em sua frente. Ela o reconhece com surpresa. Ela fica surpresa, dizendo algo que o protagonista não entende. Já o garoto fica impressionado por reencontrar ela. Mas antes de fazer algo, ele precisa cuidar dos sobreviventes, atacando os homens assim como já planejava matar todos ali desde o começo. Uma garota fica assustada e de joelhos no chão. Chorando, ela pede socorro. Surpreso, o garoto reconhece esse idioma e fica feliz por entender alguma coisa. Mas é uma pena, pois ele a mata rapidamente. Ele percebe a outra jovem tentando fugir e pedindo socorro, mas simplesmente joga sua adaga e acerta a garota na cabeça, observando ela cair no chão morta. Foi bem mais fácil do que ele pensou e sua melhor ideia foi ter acabado com o maior primeiro. Celebles tenta falar algo com o protagonista, mas ele se pergunta o que ela está dizendo. Vendo então sua janela de status, ele se aproxima pensando que ela provavelmente está mostrando de propósito. Vendo que ela tem 3 bênçãos de rank alto. Vendo a bênção de domador, ele pensa ser inútil sem ter animais por perto. Em sua mente, ele imagina que deve ter uma única razão para ela mostrar sua janela de status. Ele pergunta se seu nome é Celebles e a garota diz que sim. Vendo seu rosto feliz, ele não consegue sentir nada demais, muito provavelmente por conta de sua bênção. No entanto, parece ter algo a mais.
O deus fica desconfortável e o enfatiza a continuar sendo um excluído. Se abaixando, ele suspira dizendo que vai receber uma punição se parar de ser um excluído. A jovem fada fica confusa e o garoto pensa que ela tem sorte. Seu plano original era matar todo mundo. No entanto, ele enfatizou por ela ter uma experiência semelhante à dele. Para sobreviver, ele ensinou seu nome para as pessoas desse mundo, mas foi inútil. Ele diz para ela se virar e pensa não ser diferente deles se matar todas as fadas desse lugar. A garota levanta com dificuldade, mas sem forças ela cai. Em um movimento rápido, o safado a segura, dizendo para ela não o irritar, a qual ela fica estranhamente feliz. Ele fica surpreso por ela saber seu nome e ela parece confirmar. Um tempo depois, eles andam juntos e ele se pergunta o motivo de estar tão silêncio mesmo com tantos tendo morrido. Então pergunta ao deus o motivo, mas a pequena divindade não quer conversar. O garoto entende que precisa se livrar da garota para aliviar a ira do deus. Ele não pode confiar em ninguém na vila e a floresta está cheia de gnolls. Primeiro de tudo, eles precisam sair dali. Então saem correndo pela floresta. E nosso garoto a leva no braço. A garota o chama e diz algo que chama sua atenção, apontando para cima e dizendo algo. Ele olha para cima confuso, ficando assustado ao ver uma fênix enorme voando acima deles, que grita em sua direção e pousa bem em frente a seu caminho. O garoto pensa que ficará bem com sua bênção, mas a fada em seu braço vai ser queimada viva. A garota puxa sua camisa dizendo algo que ele entende como a colocar no chão, perguntando se ela quer ficar para trás para ele fugir. No entanto, ela caminha na direção da ave em chamas, parecendo conseguir conversar com ela normalmente. Kang se pergunta em mente se ela se tornou amiga da fênix. Celebles chama seu nome, dizendo algo com seu nome no final. Ela se aproxima. O garoto ia perguntar o que ela está falando até receber um beijo repentino da garota. A pequena divindade fica chocada com a situação. Passando a mão na boca com vergonha, ele se pergunta o motivo. Já a garota sorri para ele. A fênix observa os dois, gritando e rodeando os dois, que deixa o garoto confuso, cobrindo seu rosto quando a chama passa em sua frente. Então vê a garota montada em cima da fênix. Em um tom de despedida, ela sorri para Kang e diz algo que novamente não é entendível. Então a fênix se ergue do chão, partindo e voando para longe. Nosso protagonista fica parado observando ela indo embora. O deus enfatiza que o excluído cometeu um crime. Com raiva, ele puxa os cabelos do safado, que diz estar com raiva também. Ele perdeu sua primeira vez como recompensa por ter a salvado e chama isso de assédio sexual. Mas de repente ele vê algo. Sua janela de status abre em sua frente, fazendo ele ficar confuso com algo. Vendo seu status, ele percebe uma nova bênção de fada. Com isso, ele fica feliz por receber uma bênção de rank alto. A pequena divindade o encara com desconforto. O jovem diz que várias coisas estranhas podem acontecer nessa vida, mas a divindade continua desconfortável e o garoto encara sua janela de status. Vendo que a bênção de fada faz sua expectativa de vida e juventude aumentar, além das fadas serem mais amigáveis com ele. Com isso, o garoto pode usar a bênção do excluído e fada para aumentar o poder da carne, queimando sua expectativa de vida. O deus resmunga que ele parece muito feliz com isso, mas o garoto diz estar feliz por ter se afastado da fada. A pequena para por um momento, agora estando mais feliz e confortável com o protagonista. Então o garoto diz para tentarem ir um pouco mais fundo na floresta. Um tempo depois, há um monstro andando, até que o safado chega por trás dele de repente, perguntando se ele está bem enquanto coloca seu braço no pescoço do gnoll. Então Kang diz para fazerem um tour pela sua casa. Em outro lugar, o príncipe afirma que eles chegaram há 3 dias. E agora eles irão caçar para aumentar seus níveis. O loiro diz que eles não precisam ter medo, pois a Ordem dos Cavaleiros vai atrair alguns monstros até ali. A animada princesa diz que bênçãos são importantes e seu valor aumenta conforme o rank e seus níveis sobem. Os garotos ficam animados por irem subir de nível nesse mundo. As garotas conversam que sua pele e postura melhoram conforme sobem de nível. Mas o cabelo cacheado de repente percebe um pequeno slime. Então grita sobre o slime, alertando os outros. Mas antes de atacar, o monstro chora de desespero. E ambos, príncipe e princesa, gritam para ele não fazer nada. Os outros ficam confusos com a fala dos dois. Explica o príncipe que slimes são benéficos e não atacam humanos, deixando os garotos tristes e indignados por não conseguir experiência. A princesa diz que eles comem corpos e doenças, fazendo as infecções não se proliferarem por essa área. Os garotos continuam calados, um pouco envergonhados. A Rosinha abraça o slime e os orienta a nunca atacar um slime, explicando que mesmo como heróis eles podem ser acusados de selvageria, e os dois se desculpam.
Batendo palmas, o príncipe chama sua atenção dizendo que os inimigos deles deveriam ser goblins de nível 2. Mas hoje eles irão caçar gnolls que estão por volta do nível 4. Os outros ficam apreensivos por serem apenas nível 1 e dizendo ser perigoso. Sorrindo, a princesa diz que eles podem ser revividos pela santa caso morram, que os deixa mais apreensivos. Descontraindo um pouco, o príncipe afirma que com o grupo atual eles podem até mesmo lidar com orcs de nível 6. Os monstros chegam, gritando com raiva para os garotos. Eles ficam apreensivos com a chegada deles, enquanto outros ficam felizes achando fácil. O gnoll branco grita e os garotos avançam. Confiante, ele ataca o monstro que se defende, atacando o herói em sua cabeça e olhos. O garoto agoniza no chão enquanto o monstro o encara com fome. Tremendo de medo e chorando, ele ouve o monstro rosnando. Os outros também estão sendo atacados. Sadicamente, os monstros até mesmo quebram seus membros. Uma das garotas prepara uma magia dizendo que irá mostrar a ele um pouco de química. Mas a magia falha e explode em sua mão. A garota fica confusa e os outros mandam ela prestar atenção. Com medo, a garota chora observando o monstro chegando. Todos pedem socorro e o príncipe observa. Ele se cansa disso e diz que já chega. Então corta o monstro gnoll ao meio com sua espada. Os jovens ficam acabados no chão e choram. E então a santa se aproxima, dizendo que o jovem príncipe se esforçou para guiar os heróis. Se ajoelhando ao lado de um dos garotos, ela diz que há uma razão para eles serem escolhidos. A garota reza ao lado do jovem, o encobrindo com aura. Essa aura cura o ferimento do jovem, até que ela se fecha completamente. Assustado, o garoto se levanta renovado, dizendo que foi revivido. De forma séria, a garota diz para eles se esforçarem ao máximo. E toda vez que eles morrerem, ela irá os reviver. Todos estão cansados, pensando que esse monstro gnoll é realmente insistente. Shoi agradece por ter ganhado tempo. Por trás do garoto, o jovem avança, acertando o monstro com uma estocada na barriga. Sua bênção da coragem ativa e joga o monstro para trás. Assim ele cai escorado na árvore morto. Os deuses estão divididos em o elogiar e o criticar. Vendo sua janela de status, ele subiu para o nível 2, ficando extremamente feliz por essa conquista. Isso graças às novas bênçãos de aceleração e comando que ele recebeu. Observando os outros dois, o garoto pensa que foram úteis. Até que ele ouve um grito que chama sua atenção. Os iludidos atacam o monstro ao mesmo tempo em nome de sua deusa. Assim ambos matam o monstro. Sorrindo, a Oirin agradece dizendo estar nível 2 graças aos garotos. As outras observam isso frustradas. Ela pensa que ser maravilhosa é realmente uma habilidade, e o deus inocente a encara intensamente, a desesperando. Desesperada, ela diz que esse não é um relacionamento abusivo. Um deus da beleza ousado sorri para a garota, que fica surpresa, recebendo outra bênção chamada Cor da Beleza, que a permite ficar com físico e corpo deslumbrantes mesmo na pior das situações. Animada, a garota pensa ser perfeito para ela. Os garotos dizem que irão a proteger e esse é o trabalho de um homem. A jovem agradece dizendo que vai confiar neles e deixa os garotos mais distantes desconfortáveis. Os dois garotos caras de pau dizem não poder o ajudar mais Shoi Gangmin, o deixando confuso. Eles decidem ir ajudar a loirinha Mion. Shoi sorri dizendo que a estratégia dela não é nada mal. Então o garoto vai até outras duas garotas, pedindo para caçar com elas e ambas aceitam. Os deuses em seu espaço observam os heróis. Nessa hora, o Will cai no chão, se levantando com dificuldade, tendo derrubado sua espada. O gnoll aproveita e pega sua espada. Com dificuldade, ela se convence que pode conseguir. Estendendo a mão, ela faz uma magia de fogo, disparando na direção do monstro, que fica completamente carbonizado. Cansada, ela cai no chão. Vendo sua janela de status, ela percebe estar no nível 2. Coradinha, ela pensa não estar tão bem quanto outros, mas é um ótimo começo. Os deuses ficam felizes e torcem por ela, fazendo agradecer. Observando sua bênção do deus marcial, que faz seu corpo uma poderosa arma e recupera suas armas e corpo. Por trás dela, um monstro avança enquanto ela pensa sobre sua espada estar mais leve. A garota se assusta com um novo inimigo enquanto ele avança. Então a garota recupera sua arma com sua bênção e faz um corte no peito do gnoll. Mas o monstro ataca. Ela bloqueia com a sua espada, que não quebra por sua bênção. Confuso, o monstro olha para suas garras. Aproveitando a distração, a garota ataca com uma magia de chama bem na cara do gnoll. Então prepara para atacar com sua espada. E em um golpe ela corta a cabeça do monstro. Cansada, seu corpo se recupera. Assim ela sobe para o nível 3, ficando feliz. Em outro lugar, Shoi fica impressionado. E a loirinha olha para ele curioso. Ambos os dois resolvem guiar seus grupos. Um fica vigilante e os dois outros ficam observando os heróis de cima do penhasco. Os deuses torcem e observam os heróis. Inscreva-se no canal para obter mais vídeos. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.